Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 37, o nono desta segunda temporada, para mais uma conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. O nosso conversador de hoje é licenciado em Administração e Gestão de Empresas. Tem uma sólida experiência no retalho, como na gestão de centros comerciais, tendo passado pela Mundicenter e pela Sonai Sierra, e como também em Travel Retail, tendo trabalhado 10 anos na ANA, Aeroportos de Portugal, onde liderou toda a transformação e desenvolvimento do negócio de retalho e publicidade. Hoje em dia trabalha por uma das maiores, se não mesmo a maior, empresa de investimento e serviços imobiliários comerciais do mundo, a CBRE, desempenhando as funções de diretor do gigantesco shopping resort Ubo, na Amadora. Boa tarde, Tiago Santos Pereira. Olá, boa tarde. Boa tarde. Disse tudo bem? Disse tudo muito bem, muito obrigado. Ora é essa. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho algumas perguntas e alguma curiosidade de saber mais sobre sustentabilidade na vossa área em particular, mas antes disso queria-lhe perguntar, como acontece com todos os convidados, como é que tem estado a viver esta fase, tanto pessoal como profissionalmente? Eu acho que exatamente como todos, é uma altura complicada, difícil, de apreensão, uma altura, como eu costumo dizer, em que temos que estar um pouco em apneia para nos aguentarmos enquanto esta onda gigante nos passa por cima. Mas bem, e sempre confiantes que teremos que estar no futuro. Profissionalmente, imagino que vocês, inclusive no primeiro confinamento, estiveram fechados mesmo, não é? Mais ou menos. No primeiro e no segundo, o centro não está fechado. Porque agora, dentro do centro existem muitas atividades, algumas das quais que sim podem estar abertas e prestam serviços essenciais. Como é que vocês têm estado a gerir isso? Em termos de administração, vão trabalhando por turnos, alguns em teletrabalho, como é que têm gerido? Estamos com a equipa já há quase um ano a trabalhar em espelho, semanas alternadas, parte da equipa no centro, porque o centro efetivamente, mesmo em período de lockdown, está em funcionamento, embora mais limitado, claro, e a restante equipa em casa, em teletrabalho. E, portanto, vai dirigindo a equipa e o centro em controle remoto. Não, esse é de facto, eu acho que tem um aspecto naturalmente negativo, mas há um aspecto positivo. Negativo porque efetivamente faz falta as pessoas estarem. Somos humanos, não é? O ser humano precisa desse contacto, precisa dessa presença. Há muita comunicação informal que se perde quando as pessoas estão afastadas. Mas, por outro lado, isto vem-nos provar que é possível, vem-nos provar que é possível trabalharmos à distância, não exagerar das deslocações que por tudo e por nada fazíamos antes. E, portanto, eu acho que com tudo isto, o bom e o mau, vamos aprender a encontrar um equilíbrio. E olha, isso agora leva-me, vou saltar um bocadinho e vamos nos manter ainda fora da área específica, ainda no geral. O que é que acha que isto nos vai trazer? Quais é que serão as principais alterações no mundo pós-Covid? Eu acho que claramente o mundo pós-Covid é um mundo em que as pessoas terão, diria. Se é que chegaremos a um pós-Covid, não é? Mas pronto, a um Covid maneirinho. Há de ser um pós-Covid e um pré outra coisa qualquer, porque Pois. A história diz-nos isto, não é? A história feita de muitos acontecimentos que obrigaram as sociedades a readaptações profundas. Mas acho que o que nos vai trazer, pelo menos nesta geração ou estas gerações que o estão a viver mais profundamente, acima de tudo, uma grande consciência. Eu acho que cada um de nós vai aprender mais, vai dar mais valor a tudo aquilo que tem no dia a dia e que efetivamente é essencial e que antes dávamos como adquirido. E isso é um princípio, eu acho que até para a nossa própria felicidade. É se nos soubermos, de facto, estar gratos e agradecer as coisas que temos. E tem essa esperança mesmo?
É que nós, do primeiro para o segundo confinamento, já parecia que nos tínhamos esquecido de muita coisa, não é? Acha que vamos aprender alguma coisa com isto? Vamos lá ver. Eu acho que, como ser humano, e volto a insistir neste ponto, enquanto seres humanos, nós precisamos, nós somos seres solitários, não é? E, portanto, claramente que o convívio, esse vamos precisar dele e precisamos como oxigênio. Agora, há um conjunto de outras coisas, nomeadamente na utilização de recursos, que efetivamente as pessoas vão aprender e vão pensar duas vezes. Até porque também, se quiser, do primeiro para o segundo lockdown, também vê as pessoas a reagir e a adaptarem-se de uma forma completamente diferente. Vê as crianças nas escolas a partir de casa com ritmos que já estão adquiridos, com rotinas que já estão adquiridas, a terem que ser muito mais autónomas, efetivamente, e que lhes dá também uma preparação e que se calhar lhes dará também uma possibilidade de valorizar quando o ensino é presencial, quando estão com os colegas, e portanto o valor da própria escola, que antes não o faria. Davam de barato, não é? Davam de barato. Como todos nós, em relação a muita coisa. Nós já há uns anos, nós na Ecomood, que tentamos incentivar e defendemos o teletrabalho, não quer dizer total, não é? Mas evitar as deslocações necessárias, evitar os grandes eventos de âmbito mundial desnecessários, no formato exclusivamente presencial. E nisso, parece-me que se há alguma coisa a retirar de positivo desta desgraça, é exatamente isso, acabamos todos por perceber que afinal é possível e viável e até positivo e mais produtivo usarmos também estes formatos, não é? Sim, sem dúvida. Então, vamos então para a vossa área, para a sua área específica, e antes de mais, e para enquadrarmos melhor o resto da nossa conversa, diga-nos mais exatamente o que é um shopping resort ou o que é o UBO. Acho que começou já por responder. O UBO é o shopping resort. O UBO é de facto um centro diferente, que não é meramente um centro comercial, porque a sua oferta é uma oferta muito mais abrangente. É uma oferta que vai muito, por exemplo, para o lazer, para a diversão, para a cultura. Para além das tradicionais lojas da oferta habitual, o UBO, que tem uma oferta ao nível do lazer com conceitos únicos como a Kidzania, como conceitos únicos como a Marvel, a primeira loja Marvel. Acho que as pessoas ainda nem sequer se aperceberam disso, porque efetivamente abriu entre o primeiro e o segundo lockdown, mas que é a primeira loja em Portugal onde as pessoas vão ter acesso a atividades de realidade virtual, a realidade aumentada, com os seus personagens favoritos da Marvel. É também cultura, é também arte, porque temos um conceito na Praça Central denominado The Hood, onde... Denominado, desculpe? The Hood. Ok, The Hood, sim. Onde toda a oferta, seja ela comercial, seja a oferta de lazer e cultura, que neste momento não é possível, naturalmente, está... é diferente do que existe num mero centro comercial. Traz as pessoas, promove o convívio, promove a diversão em ambiente ao ar livre, o que é muito, muito proveitoso. E, de facto, o UBO, como disse também, é muito, muito grande. Tem 9.000 lugares de estacionamento gratuito e, portanto, permite que as pessoas se desloquem. Está ao lado de Lisboa, está num dos concelhos mais populosos, portanto, de facto, é uma oferta importantíssima para todos. E é um centro com muitas preocupações a nível da sustentabilidade também, e na forma como se insere e como se sente responsável na área urbana onde se encontra.
E já aí vamos, eu tenho algumas perguntas para lhe colocar aí em relação a isso, mas ainda em âmbito de pandemia, dê-nos uma ideia, portanto, vocês têm desde lojas que podem e devem estar abertas de produtos essenciais e por aí fora, mas têm outras mais de lazer e de produtos não considerados não essenciais que têm estado fechadas. Pode dar-nos uma ideia, porque dada a vossa grandiosidade, acho que também conseguimos ter mais ou menos um espelho do que se está a passar com o comércio mais no geral. Imagino que haja grandes dificuldades, tem havido rescisões de contratos, tem havido coisas que vão fechar e que já não abrem. Como é que tem sido a vossa relação também com esses e com as dificuldades que estão a atravessar? Consegue dar-nos uma ideia, uma imagem desse panorama? Sim, é assim, há no centro comercial, e mesmo sem falarmos da situação atual de pandemia, há sempre conceitos que vingam, conceitos que não vingam. O retalho moderno do século XXI é muito mais dinâmico, o tempo e a vida útil das marcas é muito mais curto do que se calhar era há 50 anos atrás. Especificamente a situação atual, não vamos ter ilusões. A situação atual vai provocar em todos os setores de economia, sem exceção, um grande impacto. O retalho é com certeza uma das atividades que mais impacto, onde esse impacto foi maior. E como tal é natural, quer dizer, acho que as empresas vão sobreviver ou não, eu acho que dependendo também da forma como estavam estruturadas e qual o seu estado de saúde à data em que tudo isto aconteceu. Portanto, é natural que se venha a verificar alguns encerramentos pontuais, da mesma forma, tal como já lhe dei um exemplo, mas temos outros. Outras lojas já reabriram, ou já abriram, perdão, entre o primeiro e o segundo lockdown. Portanto, houve planos de abertura que estavam para acontecer e que aconteceram e que irão acontecer, e estão previstas novas aberturas para quando tudo isto normalizar um pouco. O retalho, aí temos que tirar um bocadinho daí o da área alimentar, sobretudo grandes superfícies, porque esses têm estado inclusive a lucrar a ir buscar um bocadinho do que faturariam restaurantes, bares, discotecas, e hoje em dia consumimos o álcool em casa, não é? Fazemos as festas sozinhos em casa, por aí fora. Portanto, a área alimentar tem-se estado a ressentir menos. É visível lá também? Fala penso eu que da grande distribuição. Supermercados, sim. Sim, eu diria que é o setor ou dos setores onde se sente menos. Não acha que esteja a crescer da forma que poderia estar a crescer em condições normais. Portanto, eu acho que aí há também uma falsa questão. Sim, dependendo, e também digo mais, acho que depende dos locais onde estão inseridos. Porque em tempos normais, mesmo as pessoas fazendo algumas das refeições fora de casa, as pessoas compravam nos supermercados, e muito das compras que faziam no supermercado faziam por impulso, indo ao supermercado. Havendo alguma transferência para um consumo online, por exemplo, perde-se muito deste impulso. Havendo restrições para sair de casa, se calhar as 5 vezes que a pessoa ia a um supermercado, agora só vai 3. Há muito maior racionalidade na compra e, portanto, acho que se pode dizer que é um setor que esteja menos afetado, não deixa de alguma forma estar também afetado pela situação atual. Outro dos efeitos positivos, e agora fazendo a ligação para a sustentabilidade, é aquilo que acabou de dizer, há um consumo mais racional, portanto o consumismo desbragado abrandou um bocado, o que acaba por ser mais sustentável. Eu percebo que quem tenha negócios baseados nisso não acho muita piada ao que eu acabei de dizer, mas eu que me preocupo com a sustentabilidade, acho que isso é um bom sinal. Falando em sustentabilidade,
Um espaço desse tamanho e com essa diversidade e com todas essas áreas e com todas essas necessidades, eu imagino que seja um desafio enorme ao nível da sustentabilidade, tanto social, mas também ambiental, não é? Sem dúvida. E isso era o que eu estava há pouco também a referir. Antes de mais, algo que pode ser óbvio para alguns, a dimensão deste centro abarca, estimamos nós, emprego para cerca de 5.000 pessoas, que é algo não só muito positivo, mas que para nós é algo de grande responsabilidade. Nós sentimos esta responsabilidade pela importância que temos, eu diria, com a comunidade, não sei se é a comunidade local, mas porque sem dúvida também trabalharão aqui pessoas que não moram nas imediações, mas sem dúvida que se calhar a grande maioria trabalha aqui na proximidade. E isso é muito importante para toda a comunidade, para o concelho, para a freguesia, se quisermos num modo mais pequeno. Mas não só. Nós sabendo desta importância e nós procuramos estimular esta relação com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, que é a nossa comunidade. Serão clientes, não clientes, enfim, são com certeza nossos vizinhos e fazem parte da nossa comunidade. E como tal, preocupamos em cuidar dessas pessoas. Temos protocolos assinados, por exemplo, tanto com a Câmara da Amadora como com a Junta de Freguesia, tanto para a inclusão social ou empregabilidade, mas também, por exemplo, para o próprio tratamento da zona envolvente, em termos de limpeza, de jardinagem exterior, enfim, um conjunto de coisas, para as quais também temos, ao fim e ao cabo, uma parceria, vamos chamar, com pessoas ligadas aos bairros que nos ajudam neste mesmo trabalho. Mas não só, por exemplo, eu gosto de destacar um outro projeto que existe, que é em parceria com uma associação que é a Aspas, e que basicamente assenta nos perdidos e achados, que acontecem em qualquer centro comercial, um centro com esta dimensão e com o número de pessoas que nos visitam muito elevado, há sempre perdidos e achados, e há perdidos e achados que nunca são reclamados, e passando obviamente todos os prazos e naturalmente estando os bens em perfeitas condições, estes bens são todos doados a Aspas, que é uma associação de jovens do Concelho da Amadora que presta muito apoio ao nível social e saúde da população, tanto da pequena infância como dos mais séniores, e portanto dando alguma utilidade às coisas que ao fim e ao cabo são resgatadas neste centro. Temos pontos no centro, por exemplo, para recolha de roupas, equipamentos elétricos, pilhas, se quiser, em algo mais tradicional e que outros farão bem. Tínhamos um serviço que viremos voltar a ter, mas que neste momento, por razões óbvias, está suspenso, que é um serviço de book crossing. Ou seja, nós temos um arcade, as pessoas podem vir trabalhar, se assim o desejarem, de forma gratuita. E as pessoas são convidadas a doarem livros e convidadas a levar outros que estejam lá em exposição, para serem levados, para lerem. Promovendo aqui uma economia circular ao nível da cultura também, o que estava a funcionar lindamente até ao momento em que não só tivemos que fechar aí sim o arcade, mas também, obviamente, um serviço que, ao fim e ao cabo, promove a troca de bens e, portanto, nesta altura não o podemos ter. Isto, para além, por exemplo, também tínhamos a disponibilização de imprensa gratuita, jornais, revistas, enfim, nas sitting areas.
Que acaba por ser, como mencionou, dadas as dimensões também, acaba por ser aquilo é quase a baixa daquela zona, não é? Aquilo não é um centro comercial comum, porque tem muita área de lazer, muita área de repouso, muita área de estar, e mais, eu não tinha percebido disso, e mais ainda até, pelos vistos, áreas de trabalho, e mais isso da troca dos livros. Eu vou fazer uma confissão, acho fantástico. Eu não consigo desfazer-me dos livros, eu sou grande defensor disso, mas é daquelas que faz o que eu digo, não faço o que eu faço, porque é um documento. Agora, na realidade, eu estou, a parte positiva disto é que eu estou no fim da linha, eu dou preferência a comprar livros já usados, e portanto acabo por estar no fim da linha, mas faço o fim da linha de uma economia circular, ou seja, o círculo acaba aqui, confesso, porque são documentos, eu não compro livros às dezenas, e os que compro é porque são um documento, ou é algo muito célebre, ou é por causa do filme, ou é porque é do ESSA, ou é porque é... E pronto, e morrem aqui. Morrem não, têm uma vida muito alegre, ali expostos, muitas vezes de consulta, mas já não vão a mais lado nenhum, que isso eu não consigo. Mas pronto, para quem compra edições novas, acho que é louvável vocês incentivarem essa troca e essa circularidade da cultura. Ainda dentro desta área, o UB conseguiu uma certificação BREEAM, BREEM. Ainda não conseguiu. Estamos em vias de conseguir uma certificação BREEAM. Eu joguei que já tinham. Eu vou-lhe pedir para me explicar. Portanto, isto é uma certificação que avalia a sustentabilidade de projetos de construção e gestão de edifícios. Fala-nos disso e das medidas já implantadas e futuras para reduzir a pegada do UB, tanto ao nível de energético como de resíduos. E são duas áreas muito importantes. Muito bem. O BREEAM, de facto, é um certificado relativamente recente. Ele surgiu, de facto, nos anos 90 no Reino Unido. E quer dizer Building Research Establishment Environmental Assessment Method, ou seja, acaba por ser uma metodologia de avaliação, por exemplo, de edifícios, relativamente a 9 items distintos, 9 categorias: a gestão, a saúde e bem-estar, a energia, o transporte, materiais, resíduos, água, a utilização de solo e ecologia e poluição. E, portanto, o edifício é avaliado nestas vertentes todas, existindo um score que é atribuído. Nós estamos a terminar neste momento esta atribuição, essa certificação, e prevemos, dado porque é fácil de analisar face às visitas que tivemos, face aos critérios que foram avaliados, mas prevemos que vamos para já conseguir atingir um score muito bom. O que nos enche por um lado de orgulho e por outro lado nos desafia a atingir scores mais elevados. Porque é possível, porque ao fim e ao cabo esta metodologia ajuda-nos a identificar pontos de melhoria perfeitamente quantificáveis e poder escalar ao fim e ao cabo nesta graduação. Dê-nos ideia dessas práticas, dessas políticas, dessas medidas. São imensas coisas. Eu acho que tudo aquilo que temos estado aqui a falar acabam por ser medidas que são avaliadas. Por exemplo, desafio-me agora a falar da contribuição ao nível de redução da pegada, por exemplo. Sim. Algumas das medidas que nós fazemos, elas são avaliadas naquelas categorias. Portanto, é um universo muito, 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 muito vasto em termos de medidas que são avaliadas. Ao nível da pegada, nós temos e continuamos à procura de novas formas, novas medidas para implementar e para desenvolver. Bom, as mais básicas eu diria que serão, por exemplo, as lâmpadas LED que temos instaladas, não é? Isso é algo que faz parte hoje em dia. Mas, por exemplo, temos algo que é muito avaliado, nomeadamente nas certificações, que é uma app
emitter que nos permite remotamente controlar os consumos tanto de energia como de água. Este controle sobre a informação para melhor intervenção de uma forma mais eficaz e imediata é de facto muito importante. Temos algo que muita gente não saberá, nós temos ao nível do piso 1 um pavimento radiante, onde por baixo do pavimento circula água que ajuda ao arrefecimento e, portanto, à climatização do próprio centro, sem termos que usar tanto sistemas mecânicos e elétricos. Fazemos captação subterrânea de água, que nos ajuda não só para a parte da jardinagem, como depois temos também sensores nos WCs que fazem alguma racionalização da utilização de água dos autocolismos, das torneiras, enfim. Esta preocupação, logo desde a construção do edifício, onde grande parte da cobertura é uma cobertura por onde entra a luz natural e que permite efetivamente usar menos energia elétrica. Temos sensores de luz, por exemplo, em algumas áreas técnicas, áreas onde naturalmente, por não ter tanto tráfego, tantas pessoas a passar, é possível as luzes estarem apagadas durante mais tempo e apenas acenderem quando necessário. Mas quando digo também que estamos a pensar mais à frente, é que temos, por exemplo, neste momento um plano e estamos a avaliar a aquisição de painéis solares para redução de consumo, para conseguirmos produzir energia solar e reutilizá-la. Isto é de facto algo que nos mantém o foco. Deixa-me dar-lhe uma sugestão para esse plano. Acoplar ao solar o eólico. Vai havendo soluções relativamente baratas, já até inclusivamente, de captação eólica. Aliás, a minha primeira sugestão é: deixemos de falar em produzir energia, nós não precisamos de produzir, precisamos de captar. Energia é coisa que não falta. Captação. E vocês, obviamente, aliás, acho que sabe, é uma das nossas causas, é que espaços como o vosso, grandes consumidores, fábricas e etc., sejam incentivados até chegarmos a um ponto em que sejam obrigados, sobretudo quando construídos do zero, a captar o máximo possível da energia que vão necessitar. E isso hoje em dia é possível e fácil. Eu dou-lhe um exemplo e vou dizer mesmo a marca, porque bons exemplos são para citar. A Intermarché, por exemplo, pediu a um parceiro nosso um plano para se tornar um hipermercado autossustentável. Chegaram à conclusão que bastava instalarem painéis solares nas coberturas do estacionamento. Já nem puseram nas do edifício, a meu ver mal, porque podiam ter-se registado como fornecedores de energia e passar a fornecer energia ali à volta também, e tinham mais uma receita, mas chegaram à conclusão que bastava a cobertura do estacionamento, porque é um estacionamento exterior, claro. Não é? Chegava aquilo para se tornarem autossustentáveis, o que neste momento já são. E num caso como o vosso, eu fico a esta sugestão para analisarem, porem isso essa análise no vosso plano também, porque as duas coisas juntas, nós temos ainda um grave problema tecnológico, que é a nossa captação fotovoltaica, no melhor dos melhores dos cenários, a tecnologia mais avançada tem uma eficácia de 23% ou 24%. O resto é desperdício, é só o que bate ali e não é aproveitado. Conjugado com a eólica, essa eficácia é muito exponencialmente maior, porque muitas vezes está sol e vento, outras vezes está só sol, outras vezes está só vento, e estamos sempre a captar. E conseguirão, se calhar com um pequeno acréscimo de investimento, porque podem até reduzir um pouco o fotovoltaico e compensar isso com o eólico, conseguirão com um sistema integrado, se calhar, baixar, na vossa perspectiva, baixar bastante a fatura da energia, na minha, baixar bastante a pegada. Vamos com certeza analisar todas as hipóteses, porque acho que estamos no ponto, estamos num momento que efetivamente temos que pensar, tomar decisões, mas é para avançar, é para ir em frente.
Aliás, e a esse propósito, deixe-me só, eu ia-lhe fazer mais uma pergunta neste caso, mas não falámos dos resíduos. Quer-me dar uma ideia também do que é que se faz ou tencionam fazer, está planeado em termos de resíduos? Porque faz muito resíduo no espaço daqueles, não é? Claro que sim, mas é sem dúvida uma preocupação de há vários anos. Nós conseguimos enviar praticamente quase 100% dos resíduos, tanto para reciclagem como para valorização. Isso é algo que acontece. Desculpe, os do centro ou os do centro e dos lojistas? Neste caso, quando eu falo do centro, é centro de lojistas, que são tudo, claramente, sim, claramente os maiores produtores de resíduos, como é natural, onde existem sistemas de separação e os lojistas são convidados a fazer essa separação e ajudar nesse sentido, e depois nós tratamos do resto, e como disse, enviamos, seja madeira, plástico, vidro, ou resíduos urbanos, para queima e produção de energia, mas temos a linha toda montada no sentido de garantir isso. E conseguiram convencer os vossos lojistas da área alimentar, por exemplo? Eu digo isto porque é uma coisa em que eu tropeço frequentemente, pastelarias, cafés, restaurantes, etc. Mesmo as pessoas que lá em casa fazem separação, depois ali dá muito trabalho, é muito resíduo e acabam por pôr tudo junto. O que é lamentável. Vocês têm conseguido também incentivar esses vossos lojistas a fazerem a separação? Sem dúvida, mas não é nem nunca foi um processo rápido, mas é um processo que é cada vez mais comum. Muitos anos passaram desde a abertura, se calhar, do primeiro centro comercial, e muitos anos passaram desde desta necessidade. O Apolo 70. O Apolo 70, com que eu já colaborei há uns anos, e que foi um acontecimento nacional. Havia excursões do país inteiro para vir ao Apolo 70. Hoje, o que hoje tem a dimensão de uma loja. Mas como explicava, portanto, os lojistas acabam por ter isso já perfeitamente interiorizado, as suas equipas, e acabam por reconhecer e recolher benefícios também. Portanto, neste momento, acho que de facto só resta as pessoas, quando assim for permitido, voltarem ao conhecer tudo o que é novo. Aliás, somos escolha do consumidor pelo segundo ano consecutivo, e logo numa altura de pandemia, mas que de alguma forma é um motivo duplo de orgulho, até porque o segundo prémio é atribuído precisamente com base num ano em que estivemos já a sofrer da pandemia e, portanto, teve com certeza em conta todas as medidas que tivemos que adotar para receber bem as pessoas, e com todas as medidas de segurança. Sim, num ano tão complicado, terão sido menos consumidores, mas mesmo assim quiseram votar em Sem vocês dúvida. na mesma. Tiago, ainda nesta área, uma medida que se dependesse de si, se implementava já amanhã, se fosse, qual seria assim a primeira? Mas a que nível? A nível de sustentabilidade, seja água, resíduos, energia, seja o que for, uma que se dependesse de si, sem mais prisões, sem mais... Mas no Hugo? No Hugo. Eu para já estou-lhe a perguntar no Hugo, depois vem a segunda parte da pergunta. Tantas, mas efetivamente esta medida ao nível dos painéis solares e, por que não, da energia eólica também, eu acho que seria daquela que de imediatamente se avançaria, porque isso vai trazer enormes benefícios para o centro comercial. E para o geral, e para a redução da pegada, que é importante. Mantendo esta nota de futuro e para terminarmos, faço-lhe a pergunta que costumo fazer a todos os convidados. Agora não na área específica do Hugo, mas enquanto cidadão, o que é que acha que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes? Eu acho que podemos olha, voltar ao início da conversa, e a tal consciencialização
que estávamos a falar, de perceber e usarmos as coisas na medida e apenas na medida em que precisamos delas. Ou seja, o reconhecimento e o valor das coisas pelas coisas e não a utilização exacerbada das mesmas. Se fizermos tudo isso, reduzimos desperdício, reduzimos consumo desnecessário e vamos com certeza ter impacto na sociedade e nos recursos. Olha, está uma excelente nota. Menos consumismo, um bocadinho mais de racionalidade, não é? Isto vindo de um shopping resort, não sei se é o mais indicado, mas sim, mas eu consumo e uso na medida do efetivamente necessário. Eu diria que é, porque o negócio, o excelente negócio de curto prazo não é um excelente negócio. Verdade, e, portanto, o vender muito agora, implicando que no futuro se deixe de vender, totalmente não é bom negócio. Portanto, antes vender sustentável... E se não acreditássemos nisso, não tínhamos tanta preocupação nesta área da forma como lhe expliquei. E também daí terem sido a única empresa desta área convidada até para nos apoiar, não só para conversar, mas para estar connosco. Nós temos sempre essa preocupação e os vossos comportamentos ainda não estão exemplares, mas estão em vias disso por vontade exemplar. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E assim estivemos a falar de sustentabilidade na área do retalho e da grande distribuição. Amanhã o repensador será Nelson Lage, é o presidente da ADENA, Agência Portuguesa de Energia, e também o presidente do OLMC, Operador Logístico de Mudança de Comercializador. Vamos falar de políticas energéticas e de energia sustentável no geral. Para já, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.